Paz do Senhor, irmãos. Vamos à carta de Paulo aos Gálatas. Pega a tua Bíblia aí e vamos acompanhar algumas coisas. Autor, Paulo. Data. Na questão da data, nós nos referimos à Galácia em sentido geral. Porém, tem a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. Então, dentro desse entendimento, caso tenha sido escrita para as igrejas fundadas por Paulo durante a primeira viagem missionária ao sul da Galácia, então a data pode ser entre 48 e 50 depois de Cristo. Se foi escrita às igrejas fundadas durante a segunda viagem missionária ao norte da Galácia, então a data pode ser de 55 a 57 depois de Cristo. Pano de fundo. A influência da cultura grega e romana gerava confusão nos recém-convertidos, nas novas igrejas, e mais os judaizantes, que vinham com toda a sua cultura e que queriam colocar forçadamente nas igrejas. Propósito. Paulo apresenta uma forte defesa de sua missão apostólica, ao enfatizar a justificação pela fé e apresentar instruções para a vida cristã. Destinatário, as igrejas situadas ao redor da região da Galácia. Característica literária, essa epístola paulina segue o estilo típico do primeiro século, uma carta greco-romana, e encontra-se na forma de uma carta pessoal. Bem, vamos entender então por que Paulo escreveu essa carta aos crentes. Essa epístola ou carta, ela é chamada de a Epístola da Liberdade Cristã, porque Paulo vai explicar para esses cristãos o verdadeiro sentido da pregação do Evangelho, tendo a fé como princípio e não regras. Cada religião tem sua regra. O cristianismo, ele é baseado pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Capítulo 1, do versículo 1 ao 5, ele vai cumprimentar os irmãos e ele explica o seu apostolado. Paulo tem um problema, e a gente percebe isso nas cartas dele. Como ele não foi um dos 12 que estiveram ali diretamente com Jesus, volte e meia você vê as pessoas que se intitulavam mestres na época, eles usam isso contra Paulo. E eles dizem o seguinte: ele nem era apóstolo, ele nem era discípulo, e agora ele quer ensinar as igrejas. Por isso que Paulo sempre está reafirmando seu apostolado, e ele lembra todo o processo dele de conversão e do encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. A partir do versículo 6, a inconstância dos Gálatas. Paulo vai dar uma repreensão dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo chama a atenção deles dizendo: ainda, isso está no versículo 8, que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, e que vá além do que vos tenha pregado, seja anátema, ou seja, isso deve ser amaldiçoado. Paulo está dizendo: fiquem no que eu passei para vocês, no que eu preguei, no que eu ensinei, porque eu recebi do próprio Senhor Jesus. A partir do versículo 10 do capítulo 1. Aí Paulo diz assim, procuro eu agradar a homens ou a Deus? Se agradasse aos homens, eu não seria servo de Cristo. Aqui tem toda a história de quem ele era no judaísmo e de quem ele se torna a partir do encontro com Cristo. Por isso ele diz: se eu estivesse agradando aos homens, aos sacerdotes, saduceus, os fariseus, os escribas, se eu estivesse dentro da linha de pensamento deles, jamais eu estaria servindo a Jesus e pregando a sua mensagem.
Versículo 12. Porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como persegui a igreja de Cristo e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Aí Paulo está lembrando da sua posição no judaísmo. E ele era agressivo, tanto na sua crença, na sua convicção, quanto nas suas obras, quanto qualquer tipo de interferência. E agora ele se torna em um servo de Cristo, em um pregador. A partir do versículo 15 diz assim: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou, pela sua graça me aprouve, revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. O chamado específico de Paulo para pregar para os não-judeus. Aqui tem algo interessante que eu quero passar para vocês, parte histórica. É bom a gente relembrar isso. Versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. A partir daquela experiência ali, que ele teve com Jesus, ele começa a dar testemunho de Jesus. Ele começa a falar para as pessoas a sua experiência. Aí ele não volta para Jerusalém, ele já segue caminho. A partir do versículo 18. Decorrido 3 anos, olha só, isso aqui é importante. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para visitar ou avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Quem era Cefas? Pedro. E não vi outros dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor, o irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Só ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia agora prega a mesma fé que outrora ousava destruir. E glorificava a Deus a meu respeito. Então Paulo explica o que ele fez durante esses anos em que ele esteve fora de Jerusalém. Esteve pregando, fundando igrejas. O apostolado dos gentios, o apostolado aos judeus e aos gentios. Aqui tem algo bem importante. 14 anos depois, olha o tempo, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão. 9. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Eles dividiram. Paulo, você é responsável por pregar com os gentios, para os gentios, você e os teus companheiros. Nós vamos pregar para os judeus. Quando ele usa o termo incircuncisão, significa pregar para os gentios. Quando ele usa o termo circuncisão, pregar para os judeus. A partir do versículo 11, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, aqui tem um episódio interessante. Resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. O que Pedro fez, que Paulo lhe chama a atenção em público. Olha só, versículo 12. Com efeito, antes de chegar a alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E, por fim, veio a apartar-se temendo os da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pelas dissimulações deles.
Quando, porém, viu o procedimento deles, disse a Pedro na presença de todos: se você, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Olha só, Paulo repreende Pedro, porque enquanto os outros judeus não tinham chegado, Pedro estava ali com Paulo, estava comendo entre os gentios. Mas o que tem a ver essa questão? Os gentios, na questão da lei, são considerados impuros. Então, os povos antigamente tinham essas questões. Se você analisar, não eram só os judeus. Os próprios egípcios não comiam com os judeus, quando você pega a história lá no Gênesis. E os judeus também tinham essa questão, eles não comiam com outros povos. Só que, em se tratando da pregação do Evangelho e de Jesus Cristo, é um novo tempo. É até chamado, por alguns teólogos, de novo mundo. Por quê? O Evangelho ele não trabalha na exclusão, ele trabalha na inclusão. Por isso que as nossas igrejas são compostas por pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, de todas as raças. Enfim, é o corpo de Cristo, composto por aqueles que aceitam Jesus como Salvador através da fé. Mas até Paulo explicar isso, até conseguir convencer esse povo, olha, não foi fácil. Até hoje as pessoas fazem confusão, imagina nessa época. Versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo vai tratar aqui sobre a fé. Não é mérito, não é privilégio, falando de religião, falando de povo, é fé. Por isso que aqui nós temos uma fusão de escravos, senhor, homem, mulher. Quando você analisa as crenças mais antigas, havia todas essas divisões. Etnia, havia essa divisão de homem, de mulher, de raça, e isso era levado muito a sério. E Paulo está pregando a inclusão. Olha só o contraste. Imagine que na sociedade estava lá o escravo e o senhor. Quem é que obedece? Lógico, o escravo. Aí os dois vêm para a igreja, vêm para o templo, vêm para a comunidade. Nessa época aqui ainda não existia templo, mas vinham para a comunidade, se reuniam em um lugar. Paulo diz o seguinte, aqui dentro, perante Jesus, dentro dessa fé que eu estou pregando para vocês, não existe divisão, não existe hierarquia. O escravo tem o mesmo valor que o senhor. Aí o povo entrava em conflito, tá? Mas como que é isso? Até eles dividir o que era a sociedade do que era a pregação do evangelho, eles fazem uma confusão tremenda. E é nesse contexto que Paulo tenta explicar. Só que o problema é que ele tem que explicar para os próprios judeus. Vamos à frente. Capítulo 3. Paulo apela para a experiência aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lógico que receberam o Espírito pela pregação da fé. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ou seja, eles não estavam crescendo no ensinamento que Paulo tinha passado, na espiritualidade. Eles estavam regredindo. Por quê? Os judaizantes, os cristãos que tinham ligação ou origem judaica, eles até se converteram alguns, mas eles diziam o seguinte, tem que se circuncidar, tem que seguir as leis do povo judeu. Ora, se for para seguir a lei do povo judeu, nós não precisamos de cristianismo, então nós ficamos na religião antiga.
É sobre isso que Paulo está explicando. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade for em vão aquele, pois que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou da pregação da fé? Novamente, ele faz com que esse povo venha raciocinar sobre a fé e sobre o Espírito que age entre eles. A partir do versículo 6. A experiência de Abraão. Agora Paulo vai explicar para eles que Abraão é antes da lei. Olha o que ele diz. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Paulo está dizendo assim, vocês não precisam de rituais. Vocês não precisam da cerimônia dos judeus, vocês não precisam de sangue, vocês não precisam de linhagem, vocês fazem parte da promessa pela fé. Quem veio primeiro, quem foi chamado primeiro? Moisés ou Abraão? Abraão. Ora, Deus falou com Abraão do nada e Abraão creu. Creu como? Pela fé, ele acreditou em Deus. Tanto é que ele se torna um peregrino com a sua família, com os seus servos, com o seu gado, e ele vai em busca da promessa. Aí tem todo um contexto que eu não tenho tempo para entrar, que a terra que o povo vai possuir depois da peregrinação no deserto, essa terra, Abraão já andou ali, Abraão já conquistou, tem todo um contexto. Mas espiritualmente, quem é que seria o ápice do chamado de Abraão? O próprio Cristo. Então, nós temos aqui duas eras: a lei e a graça, que é mediante a fé. A lei, ela é transitória. A aliança da fé é permanente. É isso que Paulo está explicando para os cristãos. A partir do versículo 8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, Deus, vou repetir, justificaria pela fé os gentios, não pelas obras da lei, tá? Pela fé, prenunciou o evangelho a Abraão. Olha o que Deus disse para Abraão quando chamou ele. Em ti serão abençoados todos os povos. Já parou para pensar nisso? A lei, ela é para o povo judeu. Ela é para um povo. Ela serviu para esse povo, é lógico. Só que a promessa de salvação que Deus fez a Abraão, ela não se restringe a um povo. Ela é para todos os povos. A partir do versículo 9. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Paulo trata da justificação pela fé. Vamos analisar o pecado, como era feito dentro dos ritos da lei? Matava-se um animal para que, através daquele sangue inocente, pudesse cobrir os pecados. Na fé, agora, isso é posterior ao sacrifício de Cristo, ele se fez o sacrifício, ele nos perdoou e ele nos justificou. Repito, nunca pense que é mérito, é pelo sacrifício de Cristo. Por isso que a graça é chamada de dom de Deus. Vamos à frente. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não era maldito, ele se fez. A morte de cruz, muito comum nos tempos bíblicos, no tempo de Jesus, essa morte era considerada uma maldição, crime hediondo. Aí você vê Jesus sendo morto e pendurado numa cruz. Então entenda quando Paulo escreve dizendo: Jesus se fez maldito. Por que ele se sujeitou
a essa humilhação, para que eu e você fôssemos salvos, perdoados e justificados. E o que eu fiz para alcançar essa graça? Eu criei, eu acreditei, eu aceitei Jesus como Salvador, simples assim. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos à frente. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um descendente. Quem é esse descendente? Jesus Cristo. Por quê? Porque é um projeto de salvação que iniciou há milhares de anos atrás e que foi concretizado em Jesus. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, versículo 17. A lei que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque eu disse para vocês que primeiro veio Abraão. Olha só, Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem seus 12 filhos. A partir dos 12 filhos tem o episódio de José, que seus irmãos o vendem para o Egito. Depois vem a tal da fome. Aí, através de José, a família toda desce para o Egito. Morre o faraó, morre José, o povo fica ali oprimido por 430 anos. Por que Deus lembrou do povo? Por que Deus ouviu a aflição do povo? Isso está registrado. Por causa da aliança que Deus tinha com Abraão. Aí Deus tira esse povo do Egito, aí eles ficam no deserto. Aí vem as leis, aí vem os 10 mandamentos. O que veio primeiro? A promessa feita a Abraão. Depois, então, que vem a lei. Repito, essa lei ela serve para o povo judeu. Mas a promessa de salvação ela é para todos mediante a fé. Vamos à frente? A partir do versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro deveria revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Um mordomo. Então, a lei, ela tem papel fundamental. Ah, a lei não serviu para nada. Claro que serviu. Papel fundamental. O povo deveria seguir essas leis para chegar a Cristo. Mas o que aconteceu, então, no meio do caminho? Os judeus rejeitaram Jesus como Messias. E aí entrou nós na história, os gentios. Nós não rejeitamos a mensagem. Nós recebemos Jesus como Messias através da fé. Então, a lei, ela serviu como aio, como um mordomo para trazer essa instrução e esse ensinamento até Cristo. Versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. 29. 28. Dessarte não pode haver, olha aqui, judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Para uma geração acostumada a trabalhar, a tratar a mulher de uma maneira, escravo de uma maneira, para uma geração com a mente totalmente hostilizada a respeito das classes, agora vem alguém pregando essa união, é difícil de compreender. Mas essa é a pregação do Evangelho. Inclusão e salvação para todos. Vamos agora, capítulo 4. A partir do versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também
herdeiro por Deus. Como nós nos tornamos filho? Através de Jesus Cristo. Vamos agora, a partir do versículo 8, o valor transitório dos ritos judaicos. Paulo vai tratar de um assunto interessante aqui quando ele diz: outrora, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são, mas agora que vocês conhecem a Deus, como vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, guardais dias, meses, tempos, anos, receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco. O que o povo estava fazendo? Cada religião, ela tem os seus dias, datas, meses comemorativos. Festa a tal Deus, festa a tal divindade. Você sabe que no mundo antigo era assim. Os cristãos dessa época estavam aderindo a essa religiosidade, ou seja, eu faço parte de um grupo e nós temos tais datas festivas, mais ou menos isso. E Paulo está lembrando eles, não é isso. É fé, é novo nascimento, é vida com Deus. É isso que Paulo está relembrando. A partir do versículo 12, diz assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. Vós sabeis que eu vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebesse como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade? Versículo 18. É bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou convosco. Aí Paulo está chamando a atenção deles. Vocês precisam seguir os preceitos do Senhor Jesus, estando eu presente ou estando eu ausente. Agora ele vai tratar de outro assunto, a partir do versículo 21, quando ele diz o seguinte: Sara e Agar, a alegoria de duas alianças. O que essas mulheres representam? Olha só, Agar, mãe de Ismael, Sara, mãe de Isaque. Agar era escrava, Sara era uma mulher livre. Agar representa a aliança na carne, Sara representa a aliança da promessa. Agar, baseada na lei dada ao Monte Sinai, Sara, baseada na nova aliança em Cristo. Agar, nascida segundo a carne, Sara, nascida no Espírito. Agar, debaixo da lei, Sara, debaixo da graça. Agar, justificação pelas obras, Sara, justificação pela fé. Agar, Jerusalém escravizada pelo legalismo, Sara, Jerusalém celeste do futuro de todos os crentes. Agar, filhos escravos em cativeiro, Sara, filhos em liberdade. Paulo vai trazer um ensino usando essas duas mulheres. A partir do versículo 23, ele diz assim: mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre mediante a promessa. Para quem Deus fez a promessa de que daria um filho? Abraão e Sara. Por que Abraão teve um filho com Agar? Porque eles usaram da situação da época, o costume da época, que quando a senhora da casa não podia gerar, então a escrava gerava esse filho, mas a escrava não poderia agir como a senhora da casa, nem como a mãe desse filho. A senhora da casa tinha poder e autoridade, mas não importa. Quem gerou foi Agar, que gerou o primeiro filho, no caso, Ismael. Esse filho não era o prometido por Deus. O prometido por Deus era o Isaque. Abrindo um parênteses na questão cultural nacional, é um problema até hoje. Lá estão os muçulmanos com uma mesquita no lugar onde era o templo dos judeus. E eles dizem o seguinte: não, Ismael é o filho da promessa. E os judeus dizem: Isaque é o filho da promessa, fecha parênteses.
fizeram uma confusão porque não esperaram o tempo certo de Deus para as coisas. No tempo de Deus, Deus deu Isaac para Sara e Abraão. Esse é o filho da promessa. A partir do versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Ou seja, vocês, agora falando espiritualmente, vocês não foram chamados para ser escravos da lei. Vocês foram chamados para a liberdade que há em Cristo Jesus. 29. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Aí ele continua, capítulo 5 agora. Ou a lei ou Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Circuncisão, judaísmo. Evangelho, fé. Por isso que Paulo trata em outros livros e capítulos, ele trata sobre a circuncisão no coração. Aliás, a circuncisão representava o quê? Pacto entre Deus e o povo. Então, todo judeu se circuncida porque ele faz parte do pacto com Deus. No cristianismo, nós temos um pacto com Deus, mas não é a circuncisão na carne. Ela é espiritual, ela é no coração. Ou seja, eu tenho um pacto com Deus. Por isso, através desse pacto da minha vida, fé, conduta, santificação, eu exteriorizo esse pacto. Vamos à frente. 6. Capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, mas a fé que atua pelo amor. Imagina fazendo um corte no corpo, mas não ter conduta, não ter espiritualidade, não ter vida com Deus. É só um ritual. É disso que Paulo trata. Versículo 12. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Esses mestres, essas pessoas que estavam, de certa forma, fazendo uma lavagem cerebral no povo, para que o povo se circuncidasse, Paulo diz o seguinte, que eles estão incitando o povo à rebeldia. Vamos agora a partir do versículo 13. Porém, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Que liberdade é essa? Porém, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês se mordem e devoram uns aos outros, vejam que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, servir a Cristo por fé, amar a Deus e amar o próximo. Básico, simples. Mas eles estavam com o coração cheio de coisas carnais. Por isso que Paulo usa essa expressão, se cuide, porque por pouco ainda vão devorar uns aos outros. Agora, na sequência, nós vamos ver o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito. Acompanhe aí na tua Bíblia, está em Gálatas, no capítulo 5. A partir do versículo 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que é concupiscência? Desejo desenfreado. É quando o ser humano faz tudo o que o coração pede, o que a carne pede. E a carne pede para pecar. Aí Paulo vai tratar desse assunto quando, na sequência, diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne? Porque são opostos entre si para que não façais o que porventura do vosso querer. Mas,
Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E aqui tem uma relação. Vamos dividir para ficar mais fácil de você entender. Área sexual, prostituição, impureza, lascívia. Vida religiosa, idolatria, feitiçaria. Vida comunitária, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Autodomínio, bebedices e glutonarias. Então, Paulo está ensinando os crentes que aqueles que agem dentro disso que nós lemos aqui, eles não são espirituais. Eles não estão cheios do Espírito de Deus. Eles estão cheios de si. Não passaram por aquele processo ainda de santificação, de transformação, de libertação. Mas Paulo continua. Mas o fruto do Espírito é. Agora ele traz uma relação que está no versículo 22. Vamos analisar. Amor. Amor tanto a Deus quanto ao próximo. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego. Então nós temos 4 definições de amor. E esse amor que Paulo está se referindo é o amor ágape, o amor puro. Sem comércio, sem troca, sem interesse, amor puro. Então, amar a Deus e o próximo. Gozo. Alegria fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Nossa alegria não está nas coisas terrenas. Até porque as coisas terrenas são temporais. O que me faz bem hoje me faz mal amanhã. Paz. Paz é a tranquilidade de espírito. Isso só é produzido em nós pelo Espírito Santo. Você percebe a necessidade dessa mutilação das obras da carne para que o Espírito sobressaia em nós? Lá dentro de nós, no nosso coração, nós iremos desfrutar de toda essa relação aqui. Longanimidade, paciência para suportar injúrias de outras pessoas. É fácil suportar ofensas? Claro que não. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente consegue suportar e às vezes ignorar totalmente a ofensa. Benignidade, bondade, gentileza, refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros, a maneira com que tratamos os outros, independente do que estamos sentindo ou passando, tratar bem as pessoas. Bondade, refere-se à bondade ativa, como um princípio energizante. Ser uma pessoa boa, ainda que Jesus disse que bom é Deus, mas agir com bondade, exteriorizar a bondade que está no coração, produzida pelo Espírito Santo. Fé. Fé é aquele sentimento que eu preciso ter para crer, mas que me leva ao segundo nível, que se chama fidelidade. Manter um relacionamento vivo, santo e ativo com Deus. Mansidão, submissão, dócil, fácil de lidar. Tem pessoas que a gente suporta porque a gente serve a Deus. E o princípio é suportar os mais fracos. Mas tem pessoa que é uma tribulação. E a mansidão, ela é diferente, ela gera essa docilidade, essa boa compreensão para com as pessoas. E não tem aquela brigaiada, aquela competição, aquelas coisas que são obras da carne. As obras da carne é importante lembrar que elas afastam as pessoas de nós. E o fruto do Espírito aproxima as pessoas de nós. Porque nós queremos estar perto de quem tem essas qualidades aqui. De quem tem amor, de quem é feliz, de quem tem paz, de quem é paciente com os outros, é benigno, é bom, tem fé, é manso. E por fim, temperança. Paulo encerra com o autocontrole. Paulo é alguém que foi muito afrontado. Paulo, depois que ele aceitou Jesus como Salvador, decidiu servir a Cristo e pregar o Evangelho, ele passou coisas horrendas. Por isso ele também trata da temperança, que é o autocontrole. Domínio dos próprios desejos e apetites. Aqui fala tanto
na questão de revidar as afrontas, quanto na questão de controlar os próprios desejos internos, desejo de pecar. O que o mundo prega hoje? Faça o que o teu coração diz, o que o teu coração pede, deixe o teu coração te guiar. Não é isso que a Bíblia diz. Sufoque a carne, sufoque as paixões, para vivificar o espírito e ter vida com Deus. A conclusão de Paulo não deixa de contrastar também com o término anterior. Contra essas coisas não há lei. Sua argumentação nessa conclusão não encerra aqui, pois nos versículos 24 e 25, Paulo retoma a contraposição entre espírito e carne. Fica, portanto, a exigência de fidelidade ao espírito. Se vivemos no espírito, andemos também nele. Essa é a recomendação agora ao cotidiano, a nossa vida rotineira e normal. Vivemos, trabalhamos, corremos, cozinhamos, fazemos tudo normal. Mas dentro de nós, temos que ser guiados por esses princípios. Conclusão. Capítulo 6. Paulo conclui a carta com uma última denúncia dos opositores, afirma que ele próprio escreve com letras grandes, versículo 11. Do ponto de vista do conteúdo, o argumento apoia-se sobre um insistente contraste entre Paulo e os perturbadores da igreja da Galácia. Isso está a partir do versículo 12 ao 17, que diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Lembre-se que o evangelho no início era considerado uma seita, então eram perseguidos sim. E aí eles diziam o seguinte: não, se circuncida, que daí ninguém vai saber que você é cristão. Ou seja, de alguma maneira se camuflavam. E Paulo não, estava exposto. Ele professava sua fé genuinamente e ele sofria os ataques e as perseguições por causa disso. Versículo 15. Nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Paulo encerra falando sobre o novo nascimento. No momento que eu aceitei Jesus como Salvador, eu me torno um bebê espiritual. Por isso que os novos convertidos são cuidados, são orientados, são protegidos, até que vão crescendo na fé. Versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me incomode ou ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Como nós estudamos na carta aos Coríntios, quando ele disse o seguinte: eu sofri tudo isso. Os açoites, as enfermidades que eu tenho no meu próprio corpo são consequência do quê? De estar mal cuidado, de eu ter sofrido, estar em prisões, comer mal, vestir-se mal, passar frio. E Paulo traz uma relação ali. Então ele diz assim: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Portanto, não me incomode. Não venha falar que eu não sou um apóstolo de Jesus. E como ele confrontou os falsos mestres da igreja de Corinto, ele disse o seguinte: o que vocês estão fazendo por amor à igreja? E ele encerra dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.